A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora e depois também para o YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião. É muito importante para nós. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos paratienses. Lembrando do Bazar da Casa Espírita Maria de Nazaré, que funciona de segunda a sexta, de 13h30 às 16 horas, Rua Diogo Álvares, 133, Rua da Praça do bairro Benfica, saída para a Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Recebo mais uma vez, carinhosamente, minha querida filha Paloma. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite, meu amado Pai, e a todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe nos ensinamentos de hoje. Bem, Paloma, vamos estudar sobre a sorte da semente. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, rogo tuas bênçãos de luz para os meus entes queridos que vivem no mundo espiritual. Que minhas palavras e pensamentos dirigidos a eles possam ajudá-los a fim de continuarem na vida espiritual trabalhando pelo bem, onde estiverem. Espero com resignação o momento de me unir a eles na pátria espiritual, pois sei que é temporária nossa separação. Mas quando tiverem a tua permissão, que possa vir ao meu encontro para enxugar minhas lágrimas de saudade. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a sorte da semente. Dispostos a se tornarem servidores do reino, os discípulos não deveriam pensar que a só encontraria o sucesso pela frente. Era preciso ser realista e de antemão dar-se conta da dinâmica do reino. O sucesso, sem dúvida, viria, porém, em meio às perdas e fracassos. Como a gente sempre fala aqui, não há vitória sem lutas. Então, eles não encontraram vida fácil. Sofreram perseguições, injúrias, mas venceram. O processo de semeadura serviu para ilustrar este aspecto do reino de Deus. O semeador, segundo o costume da época, lançava a semente a Deus dará. Umas caíam à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras no meio de espinhos. A condição precária do terreno impedia que a semente desse frutos. Talvez chegasse a germinar e tentar crescer. Sua sorte, porém, era murchar e morrer. Só uma pequena porção de semente caía em terreno fértil e chegava a frutificar. Mesmo assim, a colheita variava na base de 100, 60 e 30 por 1. Essa é aquela bela parábola de Jesus, né, dizendo que o semeador saiu a semear e fala dos terrenos, fazendo uma comparação com os homens, né, da sua época e do momento atual. Uns têm o coração fértil, né, para receber a mensagem de Jesus. Grande parte não. Nem por isso o semeador deixava de semear, embora soubesse que boa parte da semente
haveria de se perder, valia a pena continuar semeando. Isso é muito importante, serve para todos nós religiosos dentro do cristianismo, que devemos falar de Jesus no momento oportuno, né? Desde que a pessoa tenha predisposição a ouvi-lo. Um momento casual, de um bate-papo. O que não pode ser é aquela coisa louca que nós observamos por aí, as pessoas tentando violentar a consciência do outro. Está escrito realmente no Evangelho de Jesus, dizendo: ide pregar o Evangelho a todas as nações. Só que muitos esquecem que o Brasil é uma nação cristã. Aqui o cristianismo impera. E não faz sentido você tirar um membro cristão de um segmento cristão para levá-lo para outro. Se estão todos dentro do cristianismo, se todos defendem a mesma bandeira, isso é intolerância religiosa. Isso nunca deve acontecer. No momento oportuno, sim, a pessoa tem interesse, ou algo que ela queira realmente entender melhor, está aí a oportunidade sublime de falarmos das máximas de Jesus, né? Sem impor a ele, você tem que ser da minha doutrina. Não, você tem que ser cristão, esse é o objetivo de todos os cristãos, pelo menos é o que o Cristo nos ensinou. O discípulo do reino, como semeador, não pode deixar de semear a semente da palavra de Deus, mesmo sabendo que o trabalho não frutificará com 100%. Ele deve contar com a perda inevitável e se contentar com o que for produzido de bom, embora seja pouco. Sim, quando estamos numa palestra, por exemplo, eu já fiz várias, você fala, né, para muitas pessoas, mas nem todos vão absorver os ensinamentos, não é mesmo? Agora, falar no momento inoportuno, onde as pessoas não estão a fim de ouvir, é como jogar pérolas aos porcos. Não é o momento certo. Jesus teve motivos para escolher o método parabólico como meio de comunicar os mistérios do reino. Sim, era mais fácil falar por parábolas, porque era uma linguagem simples e que o povo da época conseguia compreender. As parábolas exigiam por parte dos ouvintes uma grande capacidade de entrar em comunhão com Jesus, para poder captar-lhe a mensagem. Caso contrário, não se ia muito além da materialidade das palavras. A parábola não passava de uma historinha meio sem graça, por falar de coisas evidentes. A mensagem das parábolas estava escondida atrás das palavras e só era captada por quem fosse capaz de buscar seu sentido oculto. Sim, as parábolas não dá para você fazer apenas uma interpretação literal, né? Ela é muito mais profunda. Sendo assim, ao mesmo tempo em que a mensagem das parábolas eram compreendidas por uns, permanecia incompreensível por outros. A uns era dado compreender os mistérios do reino, a outros não. Seria isso um processo de Jesus em relação a algumas pessoas? Não. A compreensão das informações do reino não é dada a quem, de antemão, se fecha para Jesus. Seria perda de tempo querer comunicar-lhes o que não querem receber. Feliz é aquele que abre os olhos e ouvidos para acolher Jesus. Com tudo isso, nós temos que respeitar ainda o livre-arbítrio, né? Mesmo sabendo que a mensagem curadora de Jesus é de suma importância para todos nós, tem muitos que não querem ouvir. Em alguns casos, Jesus ofereceu aos discípulos pistas para a compreensão das parábolas. Sua explicação, contudo, não esgotava a riqueza de sentidos que elas continham. As parábolas deviam ser sempre mais exploradas por quem as lesse, buscando iluminar com elas a própria existência. Contextos diferentes revelariam mensagens diferentes escolhidas no contexto. Lembrando a todos que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior tratado de moral universal. Então, quer ser consolado, busque o refrigério para a sua alma nos ensinos de Jesus. Jesus entendeu que somente é a palavra semeada no coração do homem. Os diversos tipos de terreno correspondem aos diversos tipos de coração, com os respectivos modos de acolher a palavra. Então, aquele terreno fértil é o coração de alguns homens, né, que estão preparados para receber a mensagem cristã. É ingênuo pensar que todas as pessoas acolherão
a palavra de igual maneira. Uns a receberão de forma tão superficial, a ponto de a palavra se perder imediatamente, sem sequer começar a criar raízes. Outros a acolherão aparentemente com boa disposição e alegria. No entanto, por serem incapazes de fazer frente às dificuldades provenientes de sua opção, acabarão por deixar a palavra se perder. Outros ainda aceitarão a palavra sem muito discernimento, sem refletir sobre suas exigências. Existem aqueles defensores do cristianismo, mas não passam de um cristianismo de fachada, que decoram partes bíblicas e só ficam naquilo, né? Até para contestar, para discutir, mas não absorvem de fato os ensinamentos moral de Jesus. Por isso, quando ela questionar seu modo mundano e egoísta de proceder, preferirão deixá-la de lado e seguir adiante em busca de prazer. Por fim, existe também quem acolherá a palavra com boa disposição e aguentará as consequências de sua escolha. Nem todos, porém, darão frutos na mesma proporção. Aí vai depender muito, do grau de evolução de cada ser, como ele encara a vida religiosa. Por isso que tem diferença entre um e outro. Os discípulos do reino, enviados em missão, não podem se iludir pensando que são os únicos a semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Esta encontra sérios concorrentes com as quais eles não podem compactuar, pois suas propostas não se encaixam. Não existe acordo possível. A boa e a má semente são sementes no mesmo terreno. Ao brotarem e crescerem, aparentemente se assemelham. É preciso ter paciência e suportar a convivência de ambas. Virá o tempo em que a diferença entre elas será patente. Então a separação poderá ser feita. A revelação deste aspecto do reino tinha aplicação prática para os discípulos do reino. Havia entre eles uma insatisfação pelo fato de a comunidade ser formada por gente de boa vontade, desejosa de ser fiel ao reino anunciado por Jesus e por quem não se deixava transformar por esse reino. Instintivamente, vinha-lhes o desejo de expulsar da comunidade esta segunda classe de gente. Parecia-lhes ser o joio em meio ao trigo semeado por Jesus. A parábola mostra que, ao fazer a separação, poderiam se enganar. Muitos que pareciam ser joio, no fundo eram trigo e vice-versa. Competia Jesus, na condição de juiz da humanidade, determinar quem era quem. O julgamento humano podia ser falho. Um dos efeitos do reino no coração humano manifesta-se na disposição para a partilha. Esta só é possível quando se supera o egoísmo e o irmão carente se torna uma interpelação diante da qual não é possível ficar insensível. Onde o amor supera o egoísmo, não há dúvida de que aí o reino acontece de verdade. O milagre do pão partilhado ilustra uma atitude característica dos discípulos do reino, que devem formar uma comunidade de partilha. Jesus se deu conta da situação em que se encontrava a multidão de seus ouvintes. Ele corria o risco de desfalecer pela fome, sem possibilidade de adquirir alimentos nas imediações. A situação foi se contornando na medida em que o amor falou mais forte e cada qual partilhava o pouco que possuía. Um rapaz pôs à disposição do grupo seus 5 pães de cevada e 2 peixes, e deste pouco resultou alimento para toda a multidão, a ponto de sobrar ainda uma grande quantidade. Como rapaz, cada pessoa que ali se encontrava via diante do desafio de não comer avidamente a própria porção, sem antes considerar a necessidade do seu próximo. O milagre se realizava na medida da generosidade e do desapego das pessoas. Também da comunidade, o milagre da partilha acontece quando os irmãos são solidários entre si. A pequenez do reino não podia levar os seus discípulos a pensarem que estava a ser uma presença insignificante na história humana.
Esta pequenez, no entanto, correspondia a um estágio necessário anterior ao fim glorioso para o qual caminhava. O reino não se implantaria com ostentação, e sim na simplicidade e no escondimento, embora estivessem destinados a manifestar com grandeza. A experiência da sementinha de mostarda semeada no campo serviu de ilustração para os ensinamentos de Jesus. Sendo a menor de todas as sementes, quando brota, torna-se uma árvore frondosa, onde os pássaros do céu vêm se abrigar. Assim se passa com o reino. Entra na história humana de maneira discreta. Pouco a pouco vai crescendo e atraindo para si as pessoas, a ponto de acolher uma imensa quantidade de gente. A cena da mulher que misturou uma pitada de fermento à farinha de trigo serviu para Jesus subliminar outro aspecto do reino. Esse atua no interior da humanidade de maneira velada e a transforma. Não é necessário uma grande quantidade de fermento, basta uma pequena porção para que sua presença se faça sentir. Do mesmo modo, um número pequeno de discípulos já é suficiente para fazer o amor fermentar a humanidade. Embora mantendo-se no escondimento, a presença deles se faz sentir. Os discípulos não se compreenderam a parábola do joio e do trigo, sendo assim como acontecera com a parábola do semeador. Jesus percebeu ser necessário dar-lhes uma explicação e o fez, identificando cada elemento da parábola a partir do horizonte religioso dos discípulos. A perspectiva escatológica é patente na interpretação de Jesus, ou seja, decifra-se o sentido da parábola a partir do fim do mundo. Só então não haverá dúvida de quem ao longo da vida comportou-se como filho do reino, identificando com o trigo, e quem se comportou como filho do maligno, identificando-se com o joio. Prefeririam aderir à injustiça e toda sorte de maldade. Essa divisão lhes daria segurança. Afinal, não haveria dúvidas sobre julgar onde se encontrariam o bem e o mal. A mistura acarretaria sérios perigos para os bons. Ao contar a parábola da rede, Jesus mostrou-se contrário a esta mentalidade. Como a rede recolhe peixes de todas as espécies, e o mesmo se passa com o reino de Deus. Gente de toda categoria e com as mais variadas intenções se fazem discípulos deles. Por ora, não é conveniente estabelecer uma separação entre elas. A ninguém é dado este poder. Ele é da competência de Jesus. Só a ele cabe julgar as pessoas e separá-las segundo o seu comportamento. Mas isso será feito apenas no fim. Até lá, os que consideram bons de fato. Uma maneira de prová-los é ser paciente com quem é fraco na fé e ajudá-lo a descobrir o caminho da fidelidade a Jesus e ao reino. A intransigência já é uma forma de maldade e poderá resultar em dano para o discípulo quando defrontar-se com Deus. A sabedoria de Jesus deixou entregada a população de Nazaré, onde ele vivera desde a infância, de onde lhe vinham tanta sabedoria e poder de fazer milagres. Não era possível que o filho de um carpinteiro, bem conhecido no povoado, manifestasse uma sabedoria maior que um dos grandes mestres. Era inexplicável como alguém cujos parentes nada tinham de especial falasse com tamanha autoridade. Os concidadãos de Jesus suspeitavam dele e não acreditavam de que estivesse falando e atingindo por inspirações divinas. Por esse motivo, o mestre tornou-se para eles motivo de escândalo. A experiência de rejeição não chegou a desanimar Jesus. Ele se deu conta de estar vivendo uma situação semelhante a um dos antigos profetas de Israel. Nenhum deles foi aceito e reconhecido pelo povo a qual tinha sido enviado. Antes, todos foram desprezados e humilhados, quando não assassinados de maneira perversa e desumana. Jesus não perdeu tempo com quem se obstinava em não aceitá-lo. Por isso, não realizou em Nazaré muitos milagres.
seria perda de tempo. Acarretaria ainda mais maledicência, acirraria os ânimos do povo. Por isso, seguiu-se em frente, buscando quem estivesse aberto para deixar-se tocar por suas mensagens. O fracasso não o abateu, nem atenuou o ardor com quem realizava a missão que o Pai lhe tinha confiado. Paloma, bem explicado. No programa de amanhã, nós vamos falar sobre um novo assunto, uma liberdade profética. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A primeira palavra. Primeiro dia do ano. Imaginemos escolher uma palavra neste dia com um significado importante que poderá nortear as principais questões da nossa vida em mais este ciclo. Uma palavra que também adotaremos como regra de conduta para os demais dias que virão. Um sábio teve oportunidade de escrever que a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a terra. E nos alertou quanto às palavras que geram guerras medonhas. Também palavras portadoras da mensagem de paz, que acalmam convulsões interiores e serenam corações em qualquer circunstância. Palavras que têm o poder de transformar o mundo, alçando-o à condição de paraíso. E palavras que o podem precipitar em perigosos redutos do crime, onde o homem recua aos primeiros estágios da animalidade. Há expressões que arrancam sorrisos e vocábulos que promovem lágrimas. Expressões que conduzem multidões aos cimos da luz e termos que menosprezam sentimentos superiores. Na palavra está a força do pensamento exteriorizado. Ela é veículo da comunicação entre os homens. Por isso, escolhamos com cuidado nossa primeira palavra para o ano que apenas madruga. Talvez já tenhamos em mente uma expressão que sabemos necessitar, ou que apresente uma bandeira que desejamos levantar nos dias que nos serão dados a usufruir. Talvez escolhamos a palavra amorosidade ou fraternidade, percebendo quanto estamos carentes desses movimentos nesses dias. É possível que sintamos que essas propostas precisam partir de nós, alcançando o nosso próximo. Alguns de nós poderemos eleger as palavras calma ou fé, considerando o quanto a ansiedade nos tirou o chão nos últimos tempos. A escolha não precisa ser imediata. Permitamo-nos alguns momentos de análise. Quem sabe, aguardemos a intuição de nosso espírito protetor. De toda forma, uma vez escolhida a palavra, levemo-la a sério. Anotemo-la em diversos lugares, deixando-a visível para diariamente dela nos lembrarmos. Nossa primeira palavra do ano, a mais importante. Reflitamos a respeito dela. Leiamos mensagens que alimentem nossos conceitos. Façamos links com vivências e temas do nosso cotidiano. Não se trata de palavra mágica e nem de algum tipo de terapia milagrosa, dessas que brotam por aí todos os dias. Trata-se de uma construção mental, de uma educação da alma, de uma parte do nosso processo de autoconhecimento. Se nos sentirmos inspirados, escrevamos a respeito. Se quisermos compartilhar a experiência, dividamos com amigos e familiares. Tudo como parte desse nosso processo de renascimento, neste ciclo que a divindade nos permite iniciar. Alguns dizem que todo ano é a mesma coisa. Fazem as mesmas brincadeiras, as mesmas promessas, as mesmas festas, as mesmas convenções.
Não precisamos ser assim. Façamos algo diferente. A criação é feita de ciclos. A vida do espírito é feita de ciclos. E mesmo aqui, dentro de um processo de experiência no corpo, que chamamos de encarnação, temos também ciclos. Escolhamos nossa primeira palavra neste dia. Renovemo-nos com ela. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, montanhas de livros e pilhas de papéis dão à mesma impressão de eficiência no trabalho. Todavia, o mais forte e profundo labor não é o acúmulo externo de dados, mas o mergulho em profundeza no próprio âmago. As mãos, os ouvidos, os olhos, muitos se agitam, mas o que realmente produz é a mente silenciosa. Parecendo paralisia externa, é revigorante interno que nos proporciona energias. Será, pois, produtivo se dele soubermos extrair todo o proveito que nos proporciona. Meus queridos irmãos, façamos um mergulho para o nosso interior. Vamos buscar na profundeza da alma os valores eternos do espírito imortal. O exterior, o mais importante, é o nosso interior, a nossa casa mental, que deve ser cuidada, que deve ser higienizada, com bons pensamentos e, acima de tudo, com a conduta moral de praticá-las. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a espiritualidade amiga esteja sempre ao nosso lado. Muita paz a todos. Paloma, suas despedidas. Uma ótima noite, meu Pai, a todos os ouvintes. Jesus seja sempre o nosso caminho na evolução, nesse plano terrestre que estamos. Que Deus nos abençoe. Boa noite para você, minha filha. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, os nossos irmãos de Paraty, pelo YouTube. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus
no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.